nós já dissemos, e vamos avançar, e conforme avançando, nós vamos lendo, fazendo outras citações. Atos capítulo 2, versículo 37. Diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Senhor meu Deus, ilumina, Pai, as nossas mentes e os nossos corações esta noite, para que possamos compreender e entender o que o Senhor quer nos transmitir através desse texto. Guia-nos com sinceridade e com coração contrito rumo à compreensão deste texto e à exposição das Sagradas Escrituras. Amém. Meus irmãos, quando nós abrimos Atos, no capítulo 2, eu particularmente sinto como se o céu estivesse respirando perto de mim. É como se o véu que entre o visível e o invisível começasse a se desfazer por alguns instantes. Nós somos conduzidos por alguns momentos a um ápice da história humana, a um momento decisivo da história humana no tocante à redenção. O derramamento do Espírito, como prometido pelo profeta Joel. O cumprimento cabal da promessa do Pai, o sinal visível de que Cristo reina com autoridade à direita de Deus. É isso que Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, vai nos apresentar. Esse capítulo ele não nos apresenta um evento isolado, como nós vimos no primeiro estudo, na primeira metade, mas uma experiência extraordinária do ordinário. Claro que aqui não está falando, não está mostrando algo superficial, mas este capítulo 2 é a inauguração da Igreja de Cristo na nova aliança. Não como uma instituição humana, como uma denominação, com placa e tudo, e estávamos falando sobre isso ainda há pouco, mas como o corpo vivo, regenerado, ungido, comissionado pelo próprio Deus. É isso que é a definição da igreja na nova aliança. Tudo aqui em Atos 2 transpira a soberania, a graça e a glória de Deus. Não foi apenas um espetáculo do poder de Deus. Não foi apenas uma demonstração de tudo que Deus pode fazer. É o início de uma nova era no tempo. O Pentecostes é a coroação da obra redentora de Cristo. Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu aos céus e agora, como sumo sacerdote e rei, ele comissiona junto com o Pai, ou seja, ele envia junto com o Pai o Espírito sobre o seu povo, selando então o pacto eterno que ele havia feito com Deus nos céus. Observe bem que o Espírito ele não é uma força impessoal, não é um capricho divino. Ele veio em cumprimento de profecias antigas, como por exemplo a já citada de Joel, e em resposta ao decreto eterno de Deus que é estabelecido no princípio de tudo. A intercessão do Filho está presente, pedindo para que o Pai envie. E tudo isso no momento certo, no tempo determinado por Deus para que viesse. Então nada foi ao acaso, nada foi de surpresa para o Senhor. Tudo ocorreu no tempo, de acordo com as profecias, de acordo com o decreto divino, de acordo com a intercessão do Filho. Nós vimos no domingo passado alguns sinais, o som, as línguas como de fogo, ou seja, o som de um vento impetuoso, línguas repartidas como de fogo, labareda de fogo, homens simples, incultos, iletrados, falando idiomas que nunca foram aprendidos por eles. Tudo isso servindo para declarar a verdade imutável. O Senhor reina. Ele reina para salvar o homem. O Espírito foi dado, foi aplicado de forma eficaz. Tudo o que Cristo conquistou foi derramado sobre a igreja.
Como isso é glorioso, irmãos, na nossa teologia, porque aqui nós não temos manipulação emocional. Em Atos 2, não temos uma dependência de decisões humanas para que o Espírito seja derramado e os sinais aconteçam. Mas nós temos uma demonstração do que Deus faz quando Ele mesmo desce para operar a salvação no coração do seu povo. A regeneração ela não é provocada pelo homem. Ela é realizada pelo Espírito Santo através do decreto divino. A fé, ela não é gerada pelo livre-arbítrio ou por qualquer coisa nesse sentido, mas ela é dada de forma graciosa por Deus soberano. O arrependimento ele não vai nascer de um coração inclinado naturalmente para o bem, porque esse coração simplesmente não existe, mas ela transborda em um coração transformado pelo poder irresistível da graça de Deus. Neste capítulo, Deus toma o centro do palco da igreja em Jerusalém. Ele fala, ele corta, ele convence, ele salva, ele acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos, desde antes da fundação do mundo, ordenando estes para a vida eterna. Agora nós lemos um versículo, e eu propositalmente pedi para centrar esse versículo, porque eu entendo que essa é uma pergunta muito pertinente, porque essa pergunta ainda ecoa nos nossos dias, ainda hoje é uma pergunta que vai contra os nossos corações. No coração de cada crente verdadeiro, esta pergunta brota, como brotou no coração dos ouvintes de Jerusalém: que faremos, irmãos? Que Deus possa nos conduzir esta noite a ouvir esta palavra que penetrou no coração daqueles irmãos em Jerusalém, que nós possamos ter a mesma espada desembanhada e adentrando em nossos corações. Que Ele derrame sobre nós, não um espetáculo vazio de emoções supérfluas, passageiras, mas o seu santo poder purificador, o Espírito Santo. Para que nós sejamos, sim, uma igreja viva, santa, renovada, fiel ao Senhor que reina nos céus. Mas tudo isso no Espírito de Deus e não nas nossas emoções. Nós temos a promessa sendo cumprida do versículo 1 ao versículo 13, e nós estudamos sobre isso. Vou pincelar só alguns pontos para que nós passamos para o principal. Mas nós vamos olhar um pouquinho de reverência para este cenário descrito pelo evangelista Lucas. Era dia de Pentecostes, Jerusalém cheia de peregrinos, vindo de todas as nações debaixo do céu, homens piedosos, mulheres devotas, crianças, famílias inteiras, todos reunidos para a festa das primícias, a festa das semanas, a festa do Pentecostes. Mas o que aconteceu naquele dia ali não seria apenas um lembrete ou um pedido para uma colheita boa, um agradecimento para a colheita de trigo, não. Seria a colheita das primícias da igreja de Cristo. Seria a igreja do Senhor tomando forma. O que aconteceu aqui mudaria o mundo para sempre. O Espírito Santo desceria. E a partir daquele momento o mundo nunca mais seria o mesmo. E é importante refrisar que o Espírito Santo ele vem como cumprimento da promessa feita por Deus. Não foi por acaso. Não foi por iniciativa dos discípulos. Os discípulos não se trancaram dentro daquela casa que antes havia sido celebrada a ceia para fabricar um avivamento. Não, mas para aguardar obedientemente a promessa de Deus Pai. Jesus tinha dito: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Lucas 24, 49. Aqui nós vemos a fidelidade de Deus com a aliança, com a promessa dele. O Pai promete, o Filho intercede, o Espírito desce. A Trindade em santa harmonia cumpriu o decreto eterno. Não é invenção de homens, é a execução da vontade soberana de Deus. O segundo ponto no tocante a isso é que o Espírito vem com sinais de majestade.
Atos capítulo 2:2, que nós já estudamos, diz que de repente veio do céu um som como de um vento, veementemente impetuoso. Também é nos falado de línguas repartidas como de fogo, que pousa sobre os discípulos, mas não destrói, é um fogo que purifica, que ilumina. Aqui também está um relato da majestade divina, vento que move, fogo que consome, presença que transforma. Assim como Deus desceu no Sinai, em trovões, em chamas, agora Ele desce em Pentecostes, no mesmo vento, no mesmo fogo, com o mesmo som. O Sinai, entretanto, como nós vimos, marca a lei escrita em tábuas. E o Pentecostes aqui vai marcar a lei de Deus escrita no coração de carne. O Espírito Santo, ele vem habitar, mas ele não vem fazer visita como algumas pessoas pensam. Na antiga aliança, é bem verdade que o Espírito era derramado sobre alguns homens e logo depois esse Espírito já não estava sobre eles. Isso acontece com reis, com profetas. Nós temos o exemplo claro de Saul, que foi ungido rei e depois a Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi retirado de Saul. Não é? Agora, na nova aliança isso é diferente. Porque na nova aliança o Espírito Santo habita no interior do crente. Agora ele veio para permanecer em cada eleito. Como disse João Calvino, o Espírito Santo é o elo pelo qual Cristo nos une a Ele mesmo. Isso significa, meus irmãos, que o mesmo Espírito que desceu naquele dia no cenáculo habita hoje no coração de cada crente verdadeiro. Não como uma emoção que passa, mas como uma verdade constante que permanece, transformando. Ele não apenas sopra, como algumas pessoas acham, mas ele vive dentro de cada um de nós. Outra verdade é que o Espírito vem para proclamar as grandezas de Deus. Atos 2:11 disse que os discípulos falaram em outras línguas e cada nação ali presente ouviam no seu próprio idioma. Ouviam o quê? As grandezas de Deus. Observe que os discípulos não falavam de si mesmos, não contavam suas experiências pessoais, não revelavam os seus sonhos, falaram as grandezas de Deus. É simples. O Espírito testifica do Pai. Assim sempre será, irmãos. Quando o Espírito desce sobre o homem, ele não exalta o homem, ele não alimenta vaidades, ele não promove exibições carnais, ele glorifica Cristo. O verdadeiro mover do Espírito é cristocêntrico, é a palavra sendo anunciada, testificada. Então, que nós possamos confiar nas promessas do Pai. Ele cumpre no tempo certo. Assim como ele enviou o Espírito, ele cumprirá toda a palavra dele na minha vida e na vida de vocês. Que nós não venhamos buscar experiências vazias, passageiras, rasas. O vento, o fogo aqui não foram para entreter, não. Foram para autenticar a obra de Cristo. Então que nós, em vez de buscar o visível, busquemos o invisível, busquemos o Espírito, busquemos a Cristo, que batiza, que salva de verdade. Que nós possamos nos alegrar por entender que somos a habitação de Deus. Ele não é um visitante na minha vida e na vida de vocês, ele é um residente permanente. O título de residência dele não vence, não caduca. Ele não vem e vai, ele permanece para sempre no interior da sua igreja. Que nós possamos exaltar a Cristo em tudo, porque se o Espírito enche a igreja, a glória sempre será dele, de Cristo, de Deus, nunca nossa. E essa é a primeira parte do capítulo. Agora nós temos do versículo 14 ao versículo 36, um jovem pescador, um jovem apóstolo, trazendo uma palavra que cortou coração e alma de mais de 3.000 pessoas. Nós temos um relato do sermão do apóstolo Pedro. Meus irmãos, quão diferentes são as pregações, os sermões que são ungidos pelo Espírito Santo.
Pedro ainda há pouco havia negado seu mestre para uma única mulher que questionou se ele era um dos discípulos. Mas agora, com ousadia, este mesmo covarde medroso anuncia o seu Salvador para uma multidão inteira. Irmãos, após o vento que encheu o local, as línguas de fogo, após tudo isso, o verdadeiro milagre foi a pregação de Pedro. Não foram esses sinais, não foi esse espetáculo que ocupou todo o centro da cena ali. Foi a pregação da palavra. O Espírito desceu, mas o Espírito não deixou o povo perdido num êxtase confuso do que fazer, do que falar, de como se mover. Não, ele conduziu o povo todo a ouvir o Evangelho anunciado pelo apóstolo Pedro. É assim que Deus sempre age, Julieta. O Espírito desce, o Espírito sobra sobre o homem, mas é a palavra de Deus que corta entre juntas e medulas. O fogo pode até aquecer, mas é a espada que penetra na alma. Observem por um momento este pregador, Pedro. Como nós dissemos, ele havia negado Cristo, o seu mestre, para uma criada. Mas agora ele se levanta diante de uma multidão hostil de judeus. Não havia mais temor no coração de Pedro. Não havia mais sombras e voltas na sua alma. Estava tudo claro para Pedro, mas por que essa mudança? Porque o Espírito encheu o coração de Pedro. O Espírito balançou a sua alma e governou a sua boca em cada palavra. Aqui nós vemos a diferença entre um homem pregando por si mesmo e um homem pregando cheio do Espírito do Senhor. Não há hesitação. Não há. O Evangelho é anunciado com toda a santa ousadia. Ao tempo que um antes exaltava a si mesmo, quando o Evangelho é pregado, o outro exalta Cristo e busca sua própria humilhação, para que diante dele o Evangelho se torne evidente. Qual foi o conteúdo da mensagem de Pedro? Será que Pedro precisou fazer muita coisa? Não. A mensagem principal de Pedro, ele não contou piadas. Ele não subiu no púlpito para apresentar histórias motivacionais. Você vai vencer, Deus vai te exaltar. Não. Ele não exaltou a experiência que ele teve ao caminhar com Cristo. Não. Ele proclamou as verdades divinas. Ele anunciou o reino. Ele mostrou como Cristo morreu pelo pecador e como Cristo ressuscitou. Tudo na mensagem de Pedro era sobre Cristo. Ele começa no versículo 16 ao versículo 21, citando Joel, mostrando que o derramamento do Espírito Santo era uma promessa, uma profecia que agora estava se cumprindo. No versículo 22, Pedro apresenta Jesus, que segundo ele, era varão aprovado por Deus dentre vós, com milagres, prodígios e sinais. No versículo 23, ele vem, afia a espada e aponta para a alma deles, que ele diz: a este varão, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o matastes. Meus irmãos, apesar disso, a mensagem não para na cruz. Pedro ainda proclama a ressurreição de Cristo no versículo 24 ao versículo 32. Depois, no versículo 33, a exaltação de Cristo. E ele fecha com chave de ouro no versículo 36, falando que Cristo foi entronizado. Que sermão cristocêntrico! Só foi Cristo que saiu da boca de Pedro. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo exaltado, Cristo reinando.
mil almas aos pés do Senhor. Isso é a soberania de Deus que emana da cruz de Cristo. Pedro não apresenta a morte de Jesus como um acidente na história, mas como parte, segundo ele diz no versículo 23, do determinado conselho e presciência de Deus, parte da vontade do Pai. Foi o Pai que quis, que entregou, que matou o Filho. E aqui brilha a doutrina reformada. A cruz não foi um imprevisto, mas o decreto eterno e imutável de nosso Senhor. Os homens foram culpados, eles o mataram. Pedro disse: vocês o mataram, vós o matastes. Mas Deus foi soberano, porque Ele determinou até a mão que pregaria num martelo e fixaria os cravos. O martelo que pregou os cravos foi humano, mas o plano que sustentava aquela cruz em pé era divino. Meus irmãos, que mistério glorioso! A responsabilidade humana, a soberania de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, elas não se anulam, mas elas se encontram no madeiro, na cruz de Cristo, no Calvário. O sermão de Pedro pode ser facilmente comparado a uma espada de dois gumes. Ele não massageia a consciência, não oferece um conforto falso, não adultera a verdade, nem tenta facilitar a compreensão. Ele aponta o dedo para uma multidão enfurecida de judeus e diz: vocês são culpados, vocês o crucificaram, vocês o mataram. Hoje é fácil para a gente falar. Imagina aquele pescador que não tinha formação nenhuma, era iletrado, em outras palavras, mal sabia assinar um nome, era um semi-analfabeto que nós falamos, não é, igreja? Não sabia assinar um nome, à frente de uma multidão de mais de 3.000 pessoas. Judeus fervorosos, e Pedro se levanta e aponta o dedo: vocês são culpados, vocês o mataram. Como Spurgeon disse uma vez, a palavra de Deus não é um brinquedo para entreter, ela é uma espada para ferir e curar. Como seria bom se os pregadores ficassem fiéis a esta pregação de Pedro, a esta verdade, a este modelo de palavra. O púlpito não é palco de vaidades, mas é o trono de Cristo. Cristo deve ser o centro das nossas mensagens. Não há evangelho sem cruz, não há ressurreição sem cruz, não há exaltação sem cruz, não há glorificação sem cruz. Confiemos na soberania de Deus, irmãos, até que, mesmo nas tragédias, enxerguemos a luz. Se até na morte do filho foi um decreto de Deus, quanto mais nas nossas lutas, meus irmãos. Abramos os braços e aceitemos esta palavra que corta. Não vamos rejeitar esta espada quando ela expõe o nosso pecado. Permita que ela cure sua alma com o bálsamo do Evangelho. Nós temos o efeito de escutar essa pregação de Pedro. O coração que se quebra. Nós temos o chamado irresistível aqui. Do versículo 37, Radassa, ao versículo 41, eu vou ler e você vai passando, tá bem? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois
para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu o testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que faremos, pois, irmãos? Meus irmãos, aqui está o verdadeiro milagre do dia do Pentecostes. Não foram línguas batidas como de fogo, não foi o som do vento impetuoso que mais impressiona, não foram os sinais, não foi o espetáculo vazio. O maior milagre foi este: corações de pedra foram quebrados em arrependimento diante de Cristo crucificado e ressurreto. A palavra pregada por Pedro penetrou os corações. O sermão de Pedro não foi um discurso eloquente. Nada na história de Pedro nos leva a crer nisso. Não foi feita uma pregação aqui para agradar o ouvido de quem estava escutando. Mas foi uma espada que transpassou a alma. A multidão que ainda há pouco zombava, dizendo: estão embriagados de vinho novo. Versículo 13. Agora chora compungida, clamando: que faremos? É assim que a palavra opera, meus irmãos, quando ungida pelo Espírito Santo. Ela não se contenta em arranhar a superfície das nossas almas, do nosso coração, mas ela corta até dividir, segundo as Escrituras, juntas e medulas, discernindo intenções e pensamentos do coração. Hebreus 4:12. O arrependimento não nasce no meu e no seu coração, mas é obra de Deus. Observem que eles não produziram esse quebrantamento neles mesmos. O coração humano, por natureza, endurecido, morto em delitos e pecados, conforme a Bíblia descreve, só o Espírito Santo pode ferir o coração com culpa e depois curá-lo com a graça. Nós chamamos isso, no meio da teologia reformada, das igrejas reformadas, de chamado eficaz, ou de chamado irresistível. Muitos ouvem o chamado externo. Se nós formos pregar em praça pública, muitas pessoas vão ouvir os hinos, a pregação, mas só os escolhidos, só os eleitos, só os salvos em Cristo antes da fundação do mundo é que vão dar ouvido, que vão receber esse chamado interno irresistível do Espírito Santo. Agostinho, também conhecido como Santo Agostinho por muitos, diz: dá, Senhor, o que ordenas, e ordena o que queres. É isso que acontece aqui. O Espírito dá o que Deus ordena: arrependimento e fé. E é isso que Deus quer do homem: arrependimento e fé. Agora é engraçado que o povo pergunta: o que faremos? Pedro responde. Só que Pedro não diz assim: Julieta, tenta mudar de vida. Pedro não diz: filho, assine um cartão de decisão, ou preencha aqui essa ficha de novos membros. Não. Pedro proclama: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrepender-se. Arrepender-se não é um sentimento vago, de remorso, de culpa. Não. Uma mudança radical de caminho. É uma mudança de mente, de coração. É um virar-se do pecado para Deus. E o batismo? O batismo, por sua vez, é o selo visível dessa realidade invisível. Cristo perdoa, Cristo lava, Cristo dá o Espírito. No batismo, nós testificamos isso tudo.
Pedro ainda acrescenta, no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. No versículo 39. Eis aqui a doutrina da eleição, mais bíblica do que isso não tem como. Eis aqui, não são todos, mas tantos quanto o Senhor chamar. Não é um homem que vai se levantar, mas é Deus que chama de forma irresistível. E quando Deus chama, ninguém resiste. Quando Ele elege, ninguém frustra. O resultado disso tudo, o derramar do Espírito, da mensagem cristocêntrica de Pedro, do chamado eficaz, o resultado disso tudo é o resultado glorioso de mais de 3.000 almas sendo acrescidas à igreja naquele dia. A Bíblia diz 3.000 e nós levamos em consideração o costume judaico que só os homens são citados. Então, quando a Bíblia diz 3.000, não está levando em consideração homens, mulheres, crianças, não está levando em consideração mulheres e crianças. Agora pense o seguinte, mais de 3.000 almas acrescentadas a uma igreja de 120 pessoas em uma única noite, em uma única pregação, sem qualquer método humano, sem qualquer manipulação, qualquer estratégia de marketing, nada disso. Apenas pela ação soberana do Espírito Santo, mais de 3.000 corações mortos são vivificados. Lembra do vale? Dos ossos secos? Do vento soprando, dos ossos se levantando, ganhando corpo. Exatamente isso que acontece no âmbito espiritual com o homem quando Deus chama de forma eficaz. Meus irmãos, examinem o seu coração como eu examino o meu. E aí eu faço uma pergunta para você. Você já foi compungido pela palavra? Compungido? Você já foi quebrado, destruído, destroçado pela palavra de Deus? Não basta ouvir sermões, não basta cantar belos hinos, é preciso ser ferido constantemente por Cristo, para que também possamos ser curados por Ele. Valorizem o arrependimento bíblico. Não ligue para emoções que vêm e vão, passageiras, mas busquem uma mudança real de vida. Confie no chamado eficaz de Deus. Se você crê, é porque Ele te chamou para viver toda a glória dEle. Evangelize com ousadia, porque a palavra deve ser pregada. Ore pelo Espírito em poder. Peça para que esse Espírito que te convenceu convença outras pessoas, conduza outros até Deus. Celebre a graça soberana de Deus. 3.000 foram salvos num só dia, mas um único pecador também é uma obra tão miraculosa quanto esses 3.000. Já indo para a parte final, nós temos do versículo 42 ao versículo 47 uma resposta da igreja. Então nós vemos o primeiro ato, o Espírito caindo, sendo derramado. Segundo ato, a pregação de Pedro. Terceiro ato, o chamado eficaz. Quarto ato, a igreja respondendo. Sabe o que é a igreja respondendo? É a comunhão dos santos. O Espírito desce, a palavra corta, o coração quebrou, e agora nós vemos o fruto disso tudo, uma igreja florescente. A verdadeira obra do Espírito Santo, ela não termina com um indivíduo isolado, o famoso desigredejado, né? Mas ela cria uma comunidade viva, onde há conversão genuína, há também amor pela palavra, pelo irmão, desejo por comunhão, vida de oração, culto sincero ao Senhor. A perseverança
na doutrina apostólica ou nas doutrinas bíblicas, conforme o versículo 42 vai dizer, é o primeiro sinal de uma igreja verdadeiramente viva. É sinal de uma igreja que não está banhada em entusiasmo passageiro, nem em milagres, nem em manifestações espetaculares, mas que está firme e perseverando na palavra de Deus. Os apóstolos ensinaram, os crentes ouviam com diligência e zelo. Eles não buscavam novidades, eles não buscavam mensagens suaves para coçar os ouvidos. Eles queriam uma verdade pura do Evangelho. E isso às vezes doa e machuca, sim, mas é o que nós precisamos. E aqui está um marco da nossa tradição, da tradição das igrejas reformadas. A pregação fiel e expositiva das Escrituras é o coração da vida da igreja, onde a palavra é pregada com clareza e fidelidade a que Deus fala. E às vezes pode parecer chato o pregador pegar versículo por versículo, ou fazer como fiz hoje, amontoados de frações do capítulo, e às vezes dá sono, cansa, o ouvido dói, aí não vai terminar nunca, né? Está faltando coisa. Mas, irmãos, é mais proveitoso se concentrar só na palavra do que colocar muita coisa de fora aqui e perder o que a Bíblia, o que a palavra quer dizer. A igreja de Atos, apesar de ser uma igreja perseguida, floresce, cresce. A perseverança na comunhão é resultado disso. Um outro fator que nós vemos é que essa igreja ela perseverava no partir do pão. E o partir do pão aqui não é meras refeições comuns, ou como nós fazemos no pós-culto aqui, tomar um cafezinho, comer qualquer coisa. Não. Era a ceia do Senhor. Era a celebração do sacramento da ceia. Eles se reuniam constantemente, todos os dias, reunidos, lembrando-se da cruz, nutrindo sua fé através do corpo e do sangue de Cristo. A igreja verdadeira, ela não se sustenta de entretenimento, mas dos meios da graça. Quais são os meios da graça? Palavra, sacramentos e oração. Essa igreja ainda perseverava em oração. No versículo 42 ainda diz que era uma igreja cheia do Espírito e que também uma igreja de oração. Não há avivamento. Coloca o 42, Adassa, faz favor. Não há avivamento verdadeiro sem súplica constante ao trono da graça. Esses irmãos de Atos 2 sabiam que dependiam totalmente do Senhor e por isso buscavam constantemente falar com o Pai em oração. Se você vai fazer isso de joelho, em pé, deitado, dirigindo, indo para o trabalho, fazendo qualquer coisa no restaurante ou arrumando um pneu de carro na oficina do Vitor, não importa, mas fale com Deus. Fale com Deus. Do versículo 43 a 47 nós temos o testemunho dessa igreja no mundo. O resultado dessa comunidade transformada que vivia em temor, praticava generosidade, louvava com alegria e simplicidade de coração. Qual era o fruto disso tudo? O Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Versículo 47. Note que não há estratégia humana, não há campanha de marketing. Quem acrescenta é o Senhor. A igreja não cresce pela engenhosidade do homem, mas pela soberania de Deus. Eu imploro a vocês, valorizem a vida comunitária. A fé cristã é uma fé vivida em corpo. Nós somos membros de um corpo. Não despreze a comunhão com os santos, com seus irmãos. Busque os meios da graça. Busque palavra, leia, estude, participe dos sacramentos. Busque constantemente falar com Deus através de oração. Isso é suficiente para nutrir toda a sua alma. Vive em temor e alegria. Temor reverente diante de Deus e alegria que transborda em Cristo. Confie que Deus edifica a sua igreja. Assim como em Atos 2,
Assim como nós vemos em Atos 2 a descida do Espírito Santo, não como sendo produzida, não produzindo uma multidão desorganizada, mas uma igreja estruturada, uma igreja perseverante, uma igreja santa, uma igreja missionária. Pentecostes de Atos 2 não foi um espetáculo, foi edificação, não foi confusão, foi ordem, não foi exaltação do homem, dos líderes, não, foi exaltação de Cristo na mensagem de Pedro. Concluindo, meus irmãos, ao olharmos para Atos 2, vemos não apenas um episódio distante da história, mas um retrato eterno do que Deus faz quando Ele mesmo toma a rédea da sua igreja. O Espírito desceu, não porque os homens o atraíram ali, mas porque o Pai havia prometido. O Filho intercedeu e o tempo determinado chegou. A palavra cortou o fundo na alma daqueles homens, não por habilidade retórica de palavras de Pedro, mas porque o Espírito transformou as palavras falhas de Pedro em uma espada afiada que penetrou os corações. Os corações se quebraram, não porque Pedro evocou emoções coletivas, fazendo um efeito manada com todos que estavam ali, mas porque Deus chamou de forma eficaz, através da graça que regenera. A igreja cresceu, floresceu, não por estratégias humanas dos apóstolos, mas porque Cristo exaltado acrescentava diariamente o número dos salvos. Tudo em Atos 2 ecoa a mesma verdade: a salvação pertence ao Senhor. Meus irmãos, como que nós precisamos voltar a essas convicções nos nossos dias? Nós vivemos tempos que muitos querem manipular o Espírito Santo, reduzir o Evangelho a técnicas de persuasão, trocar a cruz por entretenimentos vazios, transformar a igreja em um mercado e um cinema. Mas Atos 2 nos lembra: não somos nós que edificamos a igreja, não somos nós que mantemos o número de pessoas na igreja, não somos nós que somos responsáveis de trazer pessoas até a igreja. É Cristo. Cristo que edifica a igreja, Cristo que governa a igreja. Cristo deve ser pregado em nossas igrejas. Se Ele edifica, então essa obra é firme e viva, ela é santa e eterna. Assim, eu termino me perguntando: você alguma vez na sua vida já escutou essa mesma palavra que corta até o seu coração ser reduzido a pedaços? Você alguma vez na sua vida foi compungido como aquela multidão a clamar: o que eu farei? O que eu farei, Senhor? Se sim, bem, saiba que a resposta ainda é a mesma que Pedro teve. Arrependa-se, creia constantemente em Jesus, seja unido ao seu corpo diariamente e viva em comunhão com os santos. Se a resposta é não, então clame ao Senhor para que o Espírito faça essa obra em você, pois ninguém entra no reino de Deus sem nascer de novo. E quanto a nós, quanto igreja presbiteriana em Cristo, nós em Cristo permanecemos firmes nos marcos antigos. Seguiremos pregando a palavra pura, sem adulteração. Seguiremos valorizando os sacramentos como sinais da graça de Cristo. Seguiremos na perseverança em comunhão e na oração. Confiamos sempre que é o Senhor quem acrescenta os salvos no seu tempo, no seu modo, no seu jeito. Hoje nós estamos aqui em pouquíssimas pessoas, mas eu descanso nos braços do Pai, sabendo que a vontade dele está sendo feita, seja com 2, 3, 6, 8, 10, 20, 30, 100, 200, 300. A vontade de Deus, a vontade de Cristo está sendo feita. Que este Espírito que soprou sobre Jerusalém em Atos 2 sopre constantemente sobre as nossas vidas. E não é soprar na testa não. Que Ele reacenda em nossos corações a chama do amor por Cristo.
Que a palavra continue nos cortando e nos curando. Que nós possamos viver e morrer certos de que a obra é dele e dele somente. E quando, enfim, no último dia, a trombeta soar, os remidos de todas as nações, tribos e povos forem reunidos diante do trono do nosso Senhor, quando, enfim, veremos a plenitude daquele Pentecoste eterno, uma igreja perfeita, lavada no sangue do Cordeiro, habitada para sempre pelo Espírito, adorando o Cristo exaltado por toda a eternidade. Apocalipse 5:13 nos traz esse breve desfecho. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio dos séculos, para todos sempre. Amém. Nós possamos aguardar ansiosos esses dias. E até lá, seguimos com os pés firmes na verdade do Evangelho, em Cristo e esse crucificado. Amém? Vamos fazer uma última oração e para essa peço aos irmãos se levantem e a seguir estamos administrando a bênção apostólica e vamos aos nossos lares. Meu Deus, o Senhor que soprou sobre nossos servos e fez deles um exército, sopra sobre nós uma vez mais, Senhor. Traz de volta aos nossos corações a sua palavra, a tua cruz, a tua igreja viva, genuína e verdadeira. Que o mesmo Espírito que encheu o cenáculo de Atos 2 possa encher as nossas vidas constantemente, ó Pai. Que possamos, ó Deus, viver, testificar, e quando chegar a hora, morrer para a sua glória, em seu louvor e para a sua exaltação. Faz de nós, Senhor, baluartes da sua justiça, da sua verdade, proclamadores do seu reino. Leva-nos, ó Pai, a ter mais fidelidade com o Senhor, com a sua palavra, com o seu querer, com a sua vontade. Despedaça em nós a vaidade, o ego, o achismo. Ajuda-nos a amar nossos irmãos de forma verdadeira. Ajuda-nos a nos enxergar na dificuldade dos nossos irmãos e abraçarmos uns aos outros em comunidade, para que possamos caminhar como verdadeiros servos do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, suplico, a manter as nossas vidas moldadas ao seu Evangelho e ao seu querer. Senhor, nós estamos começando mais uma semana. Amanhã é segunda-feira e vamos ao trabalho, vamos aos estudos. Eu peço que, ao nos despedirmos para o trabalho e para o estudo, aos afazeres diários e cotidianos, a vida simples e momentânea nesta terra, que o Senhor nos use nesses ambientes, através das pequenas e das grandes coisas, para pregar a tua verdade, o teu Evangelho, para anunciar o teu reino, para testificar das boas novas com os nossos irmãos. Ó Senhor, livra-nos e guarda-nos do homem mau, protege o nosso coração e o nosso espírito na sombra, Pai, do seu santo trono. Faz-nos desfrutar da comunhão ímpar com o Senhor que nós só encontramos em seu santo Filho Jesus o Cristo. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, te suplico, ó Pai. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Todos digam amém. Amém.